Bem-vindo ao canal Sandro Gonçalves, e neste vídeo a gente vai estudar a Lei 8666, Lei das Licitações Públicas, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Seção 1 dos Princípios. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos, inciso 1, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5 a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8.248. Inciso 2º. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei 8.248. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Inciso 2º. Produzidos no país. Inciso 3º. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Inciso 4º. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até que a respectiva abertura. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras e, inciso 2,
bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que leve em consideração: inciso 1, geração de emprego e renda; inciso 2, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; inciso 3, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país; inciso 4, custo adicional dos produtos e serviços; e inciso 5, em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços a que se referem os parágrafos 5 e 7 serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Parágrafo 9. As disposições contidas nos parágrafos 5 e 7 deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. Inciso 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada. Inciso 2. Ao quantitativo fixado, com fundamento no parágrafo 7 do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Parágrafo 10. A margem de preferência a que se refere o parágrafo 5 poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul. Parágrafo 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daquelas por ela indicados, a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção ou aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico, de que trata a Lei 10.176. Parágrafo 3º. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5, 7, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Parágrafo 14º. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Parágrafo 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação, quando essas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Artigo 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º, têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Artigo 5. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional,
ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas das suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. Parágrafo 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderem aos créditos a que se referem. Parágrafo 3º. Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2º do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Artigo 5-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da lei. Seção 2 das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Inciso 2. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho técnicos profissionais. Inciso 3º. Compra, toda aquisição remunerada de bens ou fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Inciso 4. Alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Inciso 5. Obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na alínea C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Inciso 6. Seguro-garantia, o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Inciso 7. Execução direta, a que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Inciso 8. Execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sobre qualquer dos seguintes regimes. Alínea A. Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Alínea B. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Alínea D. Tarefa, quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Alínea E. Empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional, e com características adequadas às finalidades para que foi contratada. Inciso 9. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto de licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Alínea A. Desenvolvimento da solução escolhida
de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. A linha B, soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de formulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo, de realização das obras e montagem. A linha C, identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurarem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar a caráter competitivo para sua execução. A linha D, informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. A linha E, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão de obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. A linha F, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Inciso 10. Projeto executivo. O conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Inciso 11. Administração pública. Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 12. Administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Inciso 13. Imprensa oficial. Veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os Estados o Diário Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Inciso 14. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Inciso 15. Contratado, pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Comissão. Comissão permanente ou especial criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Inciso 17. Produtos manufaturados nacionais, produtos manufaturados produzidos no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 18. Serviços nacionais. Serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 19. Sistema de tecnologia da informação e comunicação estratégicos, bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados a informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Inciso 20. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento da tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa, aprovados pela instituição contratante. Seção 3 das obras e serviços. Artigo 7º. As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência: Inciso 1. Projeto básico. Inciso 2. Projeto executivo. Inciso 3. Execução das obras e serviços. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, inciso 1, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente
e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitativo. Inciso 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Inciso 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Parágrafo 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que sejam a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. É vedada ainda a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços, sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Parágrafo 5º. É vedada a realização da licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas características, especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Parágrafo 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 7º. Não será ainda computado como o valor da obra ou serviço para fins de julgamento das propostas de preços atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até o respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Parágrafo 8º. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Parágrafo 9º. O disposto nesse artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerado os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução da obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificado em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 desta lei. Artigo 9º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 1. O autor do projeto básico, o executivo, pessoa física ou jurídica. Inciso 2. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico, o executivo, ou do qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito ao voto do controlador, responsável técnico ou subcontratado. Inciso 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa que se refere ao inciso 2 deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo 3º. Considera-se participante indireta, para fins do disposto neste artigo,
a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. Do disposto no parágrafo anterior, aplica-se os membros da comissão de licitação. Artigo 10. As obras e serviços poderão ser executados das seguintes formas. Inciso 1. Execução direta. Inciso 2. Execução indireta nas seguintes regimes. A linha A. Empreitada por preço global. Empreitada por preço unitário. Tarefa. Empreitada integral. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços considerados principalmente os seguintes requisitos. Inciso 1. Segurança. 2. Funcionalidade e adequação do interesse público. 3. Economia na execução, conservação e operação. 4. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Inciso 5. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. Inciso 6. Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. Inciso 7. Impacto ambiental. Seção 4. Dos serviços técnicos e profissionais especializados. Artigo 13. Para fins dessa lei, considera-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos do executivo. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão preferencialmente ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Parágrafo 2º. Aos serviços técnicos previsto neste artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 desta lei. Parágrafo 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção 5 das compras. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão: Inciso 1. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observada, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Inciso 2. Ser processadas através do sistema de registro de preços. Inciso 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. Inciso 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 1º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente,
para orientação da administração na imprensa oficial. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observada as seguintes condições. Inciso 1. Seleção feita mediante concorrência. Inciso 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização de preços registrados. Inciso 3. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em qualquer das condições. Parágrafo 5º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Qualquer cidadão é parte legítima para pugnar preço constante do quadro geral em razão da compatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Parágrafo 7º. Nas compras deverão ser observadas ainda: inciso 1. Especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca. Inciso 2. Definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Inciso 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8º. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 membros. Artigo 16. Será dada publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de aviso de amplo acesso público a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado e seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previsto no inciso 9 do artigo 24. Seção 6 das alienações. Artigo 117. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: dação em pagamento, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade de administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I. A linha C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24 dessa lei, da investidura. A linha E. Venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera do governo. A linha F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. A linha H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis, de uso comercial, de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha I, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União, do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, para fim de regularização fundiária, atendido os requisitos legais. Inciso 2. Quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. Linha A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso do interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Linha B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. A linha E. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades de administração pública, em virtude de suas finalidades. A linha F. Venda de materiais e equipamentos para órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1º deste artigo, cessada as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação quando o uso destinar-se. Inciso 1. A outro órgão ou entidade de administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2. A pessoa natural, que nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º. Parágrafo 2º. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém, submetem-se a seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusivamente nas áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo, da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessão para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zonamento ecológico e econômico. Inciso 4. Previsão de rescisão automática da concessão dispensada notificação em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2º. B. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo. Inciso 1. Só se aplica a imóvel situado na zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Inciso 2. Fica limitada a área de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a este limite. Inciso 3. Pode ser cumulada com um quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput do artigo, até o limite previsto no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para fins desta lei. Inciso 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, de área remanescente ou resultante de obra pública. Área esta que se tornar inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 2. A alienação aos legítimos possuidores diretos, ou na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos, anexos a usinas hidrelétricas, desde que
considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para a venda de bens móveis alienados isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, alínea B, desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observada as seguintes regras. Inciso 1. Avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2. Comprovação da necessidade ou utilidade de alienação. Inciso 3. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. Capítulo 2 da licitação. Seção 1 das modalidades, limites e dispensa. Artigo 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Artigo 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez. Inciso 1. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente, com recursos federais ou garantias por instituições federais. Inciso 2. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública estadual ou municipal, ou do Distrito Federal. Inciso 3. Em jornal diário de grande circulação do Estado, e também se houver em jornal de circulação no município ou na região onde se é realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado, ou bem podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Parágrafo 1º. O aviso publicado contém a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Parágrafo 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será 45 dias para a linha A, concurso, a linha B, concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 2, 30 dias para linha A, concorrência, nos casos não especificados na linha B, do inciso anterior. A linha B, tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 3. 15 dias para tomada de preço nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, ou leilão. Inciso 4. 5 dias úteis para convite. Parágrafo 3º. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital, resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Parágrafo 4º.
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicial estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 22. São modalidades de licitação. Inciso 1, a concorrência. Inciso 2, tomada de preços. Inciso 3, convite. Inciso 4, concurso. Inciso 5, leilão. Parágrafo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Parágrafo 3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados no correspondente à especialidade que manifestarem seu interesse, com descendência de 24 horas da apresentação das propostas. Parágrafo 4º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha do trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite no mínimo mais interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Parágrafo 7º. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos pelo parágrafo 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital. Artigo 27. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia. A linha A. Convite até 150 mil. A linha B. Tomada de preços até 1.500.000. A linha C. Concorrência acima de 1.500.000. Inciso 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. A linha A. Convite até 80 mil. A linha B. Tomada de preços até 650 mil. A linha C. Acima de 650 mil. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto comprovarem técnica economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento de recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. Parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior,
A cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se, nesse último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando houver fornecedor do bem ou serviço no país. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços, em qualquer caso, a concorrência. Parágrafo 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza ou no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, e respectivamente nos termos deste artigo, exceto para parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Parágrafo 6º. As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1 deste artigo, também para suas compras e serviços em geral, desde que a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demanda na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Parágrafo 8º. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número. Artigo 24. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia, de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza, no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Inciso 2. Para outros serviços e compras de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação, de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Inciso 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Inciso 6. Quando a União tiver que interferir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único
do artigo 48 desta lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta de bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. Inciso 8. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Inciso 11. Na contratação de remanescente de obras, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Inciso 12. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Na contratação de instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o poder público. Artigo 15º. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos da autoridade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Inciso 16º. Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno para órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para este fim específico. Inciso 17º. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 18º. Nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Inciso 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 21. Para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia a 20%, do valor de que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23.
Inciso 22. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Inciso 23. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias incontroladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 24. Para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. Inciso 25. Da contratação realizada por instituição específica e tecnológica ou agência de fomento para transferência de tecnologia e para licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração direta, para a prestação de serviços públicos, de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 27. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos, recicláveis e reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda e conhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Inciso 28. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especial designada pela autoridade máxima do órgão. Inciso 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente fortificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor, ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Inciso 30. Na contratação de instituição, organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituída por lei federal. Inciso 31. Na contratações visando ao cumprimento do disposto no artigo 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais da contratação dela constantes. Inciso 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Lei 8.080, de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Inciso 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, a produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Inciso 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por fundação ou regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projeto de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, inclusive por gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos do inciso 32 deste artigo, e que tenha sido criada para este fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 35. Para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde configurada a situação
de grave e iminente risco à segurança pública. Parágrafo 1º. Os percentuais referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas e por autarquia ou fundações qualificadas na forma da lei, como agências executivas. Parágrafo 2º. O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzam produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080, de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS. Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituído em regulamentação específica. Parágrafo 4º. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9, hipótese prevista no inciso 21 do caput. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Inciso 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, em qualquer dos casos de dispensa, ser comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou o prestador de serviços, e o agente público responsável sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Artigo 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25 necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 dias. A autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste será instruído no que couber com os seguintes elementos. 1. Caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança que justifique a dispensa quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor ou executante. Inciso 3. Justificativa de preço. Inciso 4. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.